Estamos então na Confeitaria Moura, onde, na sequência do aniversário de 130 anos da confeitaria, foi então aqui apresentado esta noite um livro que é Jesuítas da Moura, 2 séculos de uma doce história. Este livro foi então escrito por António Jorge Ribeiro e por Anabela Ramos. Ao que eu pergunto desde já, qual é a história deste livro? Bem, a história de fazer o livro é uma história É uma história interessante, como eu há bocadinho disse, não é? Inicialmente eu pensava que isto não tinha grande história e que era uma coisinha muito básica e portanto o Dr. António Jorge Ribeiro fazia a história, fazia o enquadramento da vila e o desenvolvimento económico e social que a vila teve ao longo do século XIX e pouco mais haveria de dizer sobre a Moura. Pronto, e depois eu surpreendi-me e percebi que de facto hoje a Moura não existe por acaso, não é? E não perdurou ao longo destes 130 anos por acaso. Tem umas bases, foi constituída por 2 jovens muito inovadores e que arriscaram muito no início e que queriam de facto fazer o melhor e ter a melhor qualidade e ser os melhores dentro da sua área, que era a doçaria. E, portanto, eles conseguiram depois passar esse espírito para as gerações vindouras e, portanto, hoje percebe-se porque é que esta pastelaria ainda perdura e continua a inovar e com a qualidade que tem. Sendo a Anabela de Braga, o que é que a motivou a alinhar neste projeto? Pronto, eu como disse há bocadinho, eu vivo em Braga há 25 anos, mas sou casada com bracarense e, portanto, vivo em Braga, mas eu sou beirã, portanto, não tenho grandes ligações a esta região. A Santiço não tenho ligações nenhumas, de facto. Mas aceitei porque era um desafio, sobretudo a pastelaria inicialmente não me suscitava muito, pronto, achava que não ia ter grande história, mas achei muito interessante estudar o doce, perceber porque é que ele fez história aqui e porque é que ele se chamava jesuíta. Portanto, isso era um desafio que eu tinha desde o início, perceber isso. E esta investigação permitiu-me fazer essa história. António Jorge Ribeiro é um homem aqui da terra, conhece a Moura desde sempre, é uma casa realmente com história e que leva o nome Santo Tirso para todo o país e para o estrangeiro. O que é que o motivou a si a fazer esta obra? Eu, dentro das minhas leituras e dos meus estudos, tenho algum conhecimento sobre a história de Santo Tirso. E quando o Dr. João Abreu me falou sobre a hipótese de escrever algumas palavras, não foram muitas, algumas palavras para dar o ambiente desta terra que era vila na altura da fundação da Confeitaria Moura, eu tracei o panorama, sobretudo focado nas pessoas, na maneira como viviam e na evolução que houve naquela altura, mercê dos investimentos que o Conde de São Bento aqui fez, não é? Porque abrange esse período. Aliás, já existia a Confeitaria Moura na Rua de São Bento quando foi inaugurada a estátua do Conde de São Bento, em 1893, já existia a Confeitaria Moura. Portanto, é natural que tenham até participado, como nós estamos agora neste evento, estamos aqui no lançamento do livro, é natural que ele na altura tenha participado com a porta aberta e a servir clientes neste burburinho, porque foi um dia festivo muito, muito importante quando se inaugurou a estátua de Conde de São Bento aqui em Santo Tirso em 1893 e, portanto, este retrato humano das pessoas e da maneira como se vivia nessa altura foi o que me motivou, não é? Que me fez escrever. Há pouco na apresentação levantava então a questão se afinal são 130 ou são as 2 décadas de história. Acredita que são então as 2 décadas? Eu digo que sim, porque eu digo que sim, eu por acaso agora não estou a falar para os potenciais adquirentes do livro, porque também estragava um bocado a história, mas o desvendar o segredo desta contradição entre os 130 anos e os 200 anos é fácil. É que a Luísa, que casou em 1891, não é? Sim. E, portanto, digamos, casou para fundar a confeitaria, ela era doceira, vendia doces
vendia doces nas romarias, não era? Que era o que ela fazia, era o que ela vendia. Mas o que é certo é que ela é descendente, eventualmente, do Bolinhol de Vizela. Portanto, ela é de Vizela, é uma terra que tem uma tradição antiquíssima de bolos, portanto, ela é descendente. Aliás, o pai dela, sendo vizelense, teve uma pastelaria aqui em Santo Cristo, aqui neste largo, na atual Praça Conde São Bento, ele teve uma pastelaria. Portanto, onde ela trabalhou, Portanto, é natural que isto se perca ao longo dos anos, e pelo menos 200 anos tem, não é? Pelo menos 200 anos tem de certeza absoluta. Agora, 130 anos é um marco histórico que foi definido e que eu quis sempre preservar. A doutora Anabela, que pôs isso de parte e avançou, ainda bem, não é? Que conseguiu provar-nos que não são 130, que são eventualmente 200 anos de uma doce história, não é? Obrigada. Temos também então Alda Moura, que é a representante aqui da Pastelaria Moura. Mais um aniversário, desta vez 130, a fugir para os 200 anos, mas significa que a Moura está para continuar. Claro que sim. Vamos ver se continuamos pelo menos mais 130. Este livro marca então um bocadinho também da história do que é a Confeitaria Moura. Sim, claro que a partir deste momento a Confeitaria Moura fica mais rica ainda na sua história, porque soubemos muitas informações, muitas coisas relativamente à nossa família que nem sequer pensaríamos vir a saber. Portanto, o legado é ainda muito mais pesado e, portanto, é uma honra. E agradecemos muito à doutora Anabela e ao doutor António Jorge o trabalho que tiveram nas pesquisas e no empenho que tiveram neste livro, na elaboração do livro. Fica então, o livro estará à venda aqui na Confeitaria Moura, certo? Sim, está à venda em todas as lojas, aqui nas lojas do Porto e em Braga. Hoje aqui nos discursos dos convidados, tivemos aqui ilustres convidados presentes, falavam que o Santo Tirso é conhecido em todo o país pelos jesuítas da Moura e isso também é um orgulho para vocês. É uma grande satisfação para nós recebermos clientes de todos os locais do país que fazem quilómetros para comer um jesuíta e, portanto, isto dá-nos uma responsabilidade muito grande. E temos que continuar a proporcionar estes momentos de prazer aos clientes e às pessoas que vêm a Santo Tirso e que não saem daqui sem levar um jesuíta. Já agora para desvendar um bocadinho, a Moura já se expandiu então para Braga e para o Porto. Haverá novidades para breve de mais expansão? Para breve, não temos nenhum projeto em curso. Não quer dizer que daqui a uns anos teremos mais expansões. Obrigada. Obrigada.